Existe um tipo de silêncio que não é vazio. Ele não assusta, não aperta, não pesa. É um silêncio que chega quando você para de fugir de si mesma e começa a se escutar de verdade. Nesse espaço mais calmo, as emoções se organizam, a mente desacelera e aquilo que estava confuso começa pouco a pouco a fazer sentido. Não é sobre se isolar do mundo, é sobre voltar para dentro e permitir que o que existe em você encontre um novo ritmo. Olá, prazer, se é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Giulia e aqui eu busco trazer informações sobre como viver bem apesar de tudo, e hoje vamos falar sobre o silêncio que acalma e reconstrói o que existe em você. Bora lá pro vídeo? O silêncio acalma quando você para de reagir a tudo ao mesmo tempo. A reação automática aos fatos que acontecem são problemas muitas vezes. Por quê? Tem muitas coisas que não valem a pena, não valem o nosso desgaste, tempo. São coisas pequenas, coisas que não fazem a diferença e que às vezes vale a pena só a gente virar as costas e sair de cena. Mas como a gente não é acostumada com isso, a gente não é acostumada com esse silêncio, muito pelo contrário, a gente vive expostas a ruídos e barulhos, a gente contribui mais ainda. Então a gente está, o nosso automático está acostumado à reação, a reagir. Aconteceu, reagiu, sem nem pensar. Só que para a gente pensar, a gente precisa de silêncio, a gente precisa acalmar. E é esse silêncio que é importante a gente ter. É o silêncio que acalma para que a gente fique em estado neutro e pense bem no que fazer, se vale a pena fazer algo e quando fizer, fazer de forma objetiva, fazer para melhorar e não para piorar a situação. Por quê? Muitas das brigas, muitas das guerras, muitas das encrencas que acontecem por aí mundo afora, acontecem porque as pessoas não param para pensar se aquilo vale a pena. Porque se elas parassem minimamente, silenciassem minimamente, acalmassem um pouquinho, elas já viam que não vale a pena e que tinha que sair, tinha que deixar. Então, a gente evita muitos problemas para nossa vida quando a gente acalma, a gente silencia para dosar melhor, né, as nossas ações, para que a gente seja mais adulta no momento de agir. Porque quando a gente age no automático, no instinto, no emocional, a gente age como uma criança, né? A gente faz a mesma coisa que as crianças fazem, só que num corpo de adulto. E imagina, né, um mundo onde existe um monte de crianças em corpo de adulto. Essa é a nossa realidade. Então a gente tem que começar a fazer diferente. A gente tem que agir como adulto, pensar como adulto, e para isso a gente precisa de momentos de silêncio, sim. O silêncio também reconstrói quando a gente começa a escutar as nossas emoções. Se as emoções estão agitadas, é porque elas têm algo a nos dizer, é porque isso não está bem. O normal não é o nosso emocional estar desregulado. Se ele está nessa situação, é porque alguma coisa a gente precisa fazer. Então, o nosso corpo está enviando sinais através das emoções também. Só que se a gente não para se entender, para se escutar, para perceber o que essas emoções, o que esse descontrole emocional está nos trazendo como mensagem, a gente não vai melhorar isso. E essas emoções vão ficando cada vez pior, até que a gente vira uma bomba explosiva de emoções. E isso pode dar muito problema para nós e para as pessoas ao nosso redor. Isso pode afastar pessoas que contribuem muito para a nossa vida, pessoas que a gente ama. Às vezes a gente faz isso sem intenção, mas acaba magoando e machucando tanto os outros que eles acabam se afastando porque a gente está fazendo mal, porque nesse momento nós somos as pessoas tóxicas, né? Nós somos a pessoa que está fazendo mal ao outro porque o nosso emocional está desregulado. E nem sempre isso é intencional, muito pelo contrário, se é uma pessoa que a gente gosta, que a gente admira, a gente não quer afastar, mas a gente acaba afastando porque a gente não está controlado o suficiente para ter um relacionamento saudável de amizade, de trabalho, de, às vezes, relacionamento amoroso também, ou com os nossos filhos, ou com os nossos pais. Então a gente precisa acalmar, ter momentos de silêncio para se analisar. Por que que eu estou desse jeito? Eu já me peguei em muitos episódios assim, onde o meu emocional assim tá totalmente desregulado e eu tô explosiva, né? Quando eu vejo, eu falei, e aí eu nem percebi, aí depois que eu falei, que eu magoei, que eu judiei, né? Eu me sinto mal com aquilo, porque não era isso que eu queria fazer, e aí eu vejo que eu magoei a outra pessoa. Então, assim, faz mal para os outros, faz mal pra gente também, só que naquele momento a gente não pensou.
E por quê? Porque a gente não está parando, se olhando e se entendendo, porque algo não está bem conosco. E aí não adianta ficar botando a culpa nos outros, a gente tem que parar e olhar para nós. Enquanto a gente não assumir a culpa daquilo que nos cabe e buscar melhorar e entender para melhorar, mas buscar essa melhora sim, não é ficar só na culpa, né, "Ah, eu sou culpado. Ah, eu sou assim. Ah, eu nasci assim. Ah, vou viver assim". Não, a gente tem que buscar melhorar isso, para que a gente seja um ser humano melhor, para que a gente, tenha condições de viver bem, né, e principalmente para que a gente não afaste aquelas pessoas que a gente ama. Então é muito importante a gente olhar para esse emocional, quando o emocional está descontrolado, mas para entender esse emocional, pra além de olhar e entender, a gente precisa de silêncio para que a gente consiga acessar essa nossa parte com eficiência. Também, o silêncio revela o que a gente busca ignorar. Muitas pessoas vivem no barulho, fazem barulho e não querem silenciar, porque elas não querem acessar essas informações, porque muitas vezes machucam, ou porque elas têm medo do que pode vir à tona e não se sentem preparadas para encarar isso aí. Então elas vivem no barulho, querem barulho, fazem barulho, buscam o barulho para não silenciar, para não acessar essas informações, porque se acessar, vai sofrer. E aí o que que eu digo para essas pessoas? Pior será quanto mais tempo você ficar cultivando essas ervas daninhas dentro de você. Busque ajuda. Nesse caso, busque ajuda. Se você não se sente em condições de encarar isso sozinha ou sozinho, vai atrás de ajuda terapêutica. Para isso que servem esses profissionais também, entre outras funções, né? Mas é para nos auxiliar nesse processo. Eles conseguem estar ali, eles conseguem ser o nosso suporte quando a gente não consegue fazer essa caminhada sozinha. Então, se dê uma chance, porque viver com esse peso dentro de nós é muito difícil, e eu sei, porque eu tenho muito disso ainda, porém eu estou nesse processo, né, terapêutico e de autoconhecimento e tudo, e eu sei que é muito pior carregar isso sozinha, ou só carregar e não olhar. Então, busque através do silêncio, sim, olhar para essas suas dores para curar, e se não puder curar, como a maioria delas a gente não consegue, para que a gente tenha um convívio pacífico, para que a gente consiga conviver com isso de uma forma cicatrizada dentro de nós e que não nos atrapalhe, né? Que a gente sabe que está ali, né? Que mora conosco, mas que não atrapalha a nossa vida, não atrapalha as nossas decisões, não atrapalha o nosso bem-estar. Então, seja uma pessoa corajosa. Encare isso também para resolver, mas tenha essa determinação em você. O silêncio reorganiza pensamentos e sentimentos. Se você é uma pessoa hiperativa, por exemplo, hiperativa mentalmente, né? Então tem muitos pensamentos, muitas coisas acontecendo ali. Às vezes você perde o sono por conta disso, nem é por querer, mas você deita para descansar e aquela cabeça tá. Então é muito importante você usar o silêncio para organizar isso, né? Para organizar, para disciplinar a sua cabeça, para disciplinar os seus pensamentos, forçando eles a não te atrapalharem. Por exemplo, eu sou TDAH, né, então eu tenho muito isso, mas agora eu já aprendi a lidar melhor com isso, né. Nem sempre funciona, mas na maioria das vezes sim. O que que eu faço? Essa é a Julie falando, né. Quando eu vou deitar, por exemplo, e vem muitos pensamentos, eu busco focar, concentrar numa parede branca. Eu imagino uma parede branca na minha frente e eu fico focando e concentrando naquela parede branca. E aí vem pensamento, e é como se eu afastasse, né? É como se eu fizesse isso aqui neles, né? Sai que você está tapando a minha imagem da parede branca. E eu fico focando nisso. Parede branca, e vem, até que eu canso, sei lá, uma coisa ou outra acontece e eu durmo. Então, é muito importante a gente disciplinar a nossa mente. Isso acontecia muito, por exemplo, há uns 4 anos atrás, era muito difícil eu dormir nesse processo, né, eu ia dormir mais tarde do que eu queria. Eu nunca tive problema de dormir, né, nunca tive insônia, pelo menos que eu lembre, assim, né, talvez um período ou outro, mas assim, uma coisa que me atrapalhe muito, não, porque eu sou uma pessoa bem dorminhoca. Mas, às vezes, eu tinha problema de eu queria dormir em um determinado horário, e eu não conseguia, porque vinha muitos pensamentos, eu ia dormir 2, 3 horas depois, daí isso me atrapalhava no horário que eu precisava acordar no outro dia, mas eu conseguia dormir. Só que, para eu disciplinar a minha mente para dormir no horário que eu queria, eu comecei a usar essa técnica e funciona.
Tem várias, mas essa foi a que melhor funcionou para mim. Mas eu ainda tenho esses pensamentos. Então, você tem que buscar e disciplinar. E eu preciso de silêncio para isso. Imagina se eu tiver um monte de estímulos ao meu redor, luzes acesas, barulho, como é que eu vou disciplinar minha mente? Não tem como. Então, eu preciso silenciar para disciplinar a minha mente, para acalmar os meus pensamentos. Também o silêncio faz com que eu reconheça os meus sentimentos, eu perceba quais sentimentos que estão vindo, quais os que eu devo fazer com esses sentimentos, por que que eles vêm. Essa autoanálise dos sentimentos, para eu fazer, eu preciso estar calma e estar num momento de silêncio. Aí eu começo a recapitular situações que eu vivi no dia, ou sei lá, na semana, ou situações aleatórias que vêm na minha mente, que aquilo não me fez bem, que eu não gostei, eu recapitulo e começo, por quê? Mas aí eu preciso estar calma, preciso de silêncio para fazer essa autoanálise. E quanto mais a gente faz isso, mais centrada a gente se torna, mais adulta nas nossas decisões e mais acertos a gente vai acumulando no decorrer aí dos nossos dias. O silêncio também nos devolve para o momento atual. Às vezes a gente fica viajando na maionese, né, e tem muitos pensamentos aleatórios e muitos planos e muitas coisas e começa a viajar e aí a gente volta pro presente, né. Tá, Júlia, agora já viajou bastante, volta aqui. E isso acontece porque a gente para, né, para realmente analisar se aquilo tem sentido, se aquilo vale a pena, se, né, se tem conexão com a nossa realidade, e a gente tem que botar os pés no chão. Mas para a gente botar os pés no chão e ter noção da nossa realidade, do nosso momento presente, a gente precisa ter momentos de silêncio, para que esse silêncio sirva para nós focarmos exclusivamente em estar no momento presente. E aí, estando no momento presente, a gente começa a fazer conexões com o nosso futuro, né? Com aquilo que a gente quer para o futuro, mas que tenha chances de acontecer. Por isso que acontece muito daquelas pessoas, que a gente vê, assim, que estão viajando total, que estão em desconexão total com a realidade, né, fazendo planos como se já estivesse lá e já estivesse acontecendo e já estivesse fazendo, como se fosse fazer isso amanhã, mas a gente sabe que não tem condições, né. "Ai, eu vou fazer tal coisa, eu vou comprar tal coisa, eu vou ir para tal lugar", mas tu olha para a vida da pessoa e tu vê que não tem como ela fazer, não tem como ela materializar isso que ela está dizendo ou planejando, porque ela está totalmente fora da realidade. E bastava ela silenciar um pouquinho, olhar, né, na sua volta, olhar para si e ver que aquilo não tem sentido, daí a pessoa fica frustrada, fica triste, depressiva e acaba ficando doente. Então, estar tendo a noção do seu momento presente para tentar melhorar, para tentar evoluir, mas com os pés no chão é muito importante. E esse processo exige silêncio e autoconsciência, autoconhecimento. Mas e agora? Me conte nos comentários se você gostou do vídeo, dos tópicos, se tem algo a acrescentar, deixe aí nos comentários. Se você gostou, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você acredita que merecem receber essas informações também. E assista o próximo vídeo que vai aparecer na telinha, que com certeza vai complementar e muito o assunto do vídeo de hoje. Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo. Tchau!